Pessoal, vou passar para vocês, né, a atividade avaliativa relacionada ao conteúdo de infiltração de água no solo. Então, o que ficou faltando explicar da aula anterior foi justamente a situação de como é feito o registro, né, de um teste de infiltração de água no solo e, a partir disso, como que a gente vai determinar a equação. A equação que eu vou cobrar de vocês, daqui a pouco eu vou mostrar, né, o que será a atividade avaliativa propriamente dita, mas ela vai ser somente de uma das duas equações que eu vou apresentar para vocês aqui. Que eu fiz o comentário, na verdade, né, durante a aula anterior, a gravação anterior, mas eu vou passar para vocês apenas uma das equações, tá? Vocês entendendo uma das equações é suficiente para entender como é feito o teste, como é feito o registro e como se obtém uma das principais equações de infiltração de água no solo. Então, em termos de registros, o que que nós temos, né? Nós temos geralmente o registro é feito uma coluna com o tempo, tá? Esse tempo aqui então, né? O tempo zero, ou seja, quando a gente vai iniciar o teste, qual é a leitura, tá? Na régua dentro, né, daquele anel interno, a régua vai permitir que a gente determine o quê? O valor da leitura, o valor do nível da água dentro daquele anel interno, tá? Que eu tinha comentado com vocês ao final da aula anterior, né, da explicação anterior. Então, nesse caso aqui, o teste ele começa com uma altura de 5 centímetros. E observe o seguinte: como nós estamos tratando de uma situação onde há infiltração de água no solo, então quer dizer o quê? À medida que passa o tempo, o que que eu espero? Que essa lâmina diminua, tá? Então vocês vão notar o quê? A partir do momento, né, que eu faço o início, determino aqui, disparo o cronômetro e faço uma leitura de 5 centímetros, que é o valor de origem, né, do nível máximo da água no interior do anel. Então, a próxima leitura aqui, nesse teste, foi feita 5 minutos depois do início. Então, o valor registrado é de 4 centímetros. Ou seja, então, passados 5 minutos, a régua que marcava 5 centímetros de nível de água passou a marcar 4. O que que significa isso? Que tem uma diferença, então, de 1 centímetro, tá? Nessa leitura. Ou seja, esse 1 centímetro é quanto infiltrou ao longo desses 5 minutos, tá? Vamos continuar aqui, então, a explicação. A próxima leitura foi feita aos 10 minutos. Desculpa, aos 10 minutos. Então, ou seja, 10 minutos depois de iniciado o teste e 5 minutos depois da leitura anterior, a gente registrou o quê? Um valor de 3,2. Ou seja, então, se vocês pegarem da leitura anterior para essa leitura de agora, 5 minutos depois, né? 5 minutos depois, ok? A gente teve uma variação de 0,8 centímetros. Por quê? Porque o nível saiu de 4 centímetros, o nível saiu de 4 centímetros e foi para 3,2, tá? Neste teste aqui particularmente, da forma como foi feito, e geralmente assim o mais interessante, quando chegou em 3,2, percebam aqui que tem um asterisco, né? O que significa isso? Significa que, ao chegar, depois de fazer essa leitura, chegar em 3,2 centímetros, foi reposta a quantidade de água para que tivesse o nível original inicial de 5 centímetros. Ou seja, então a leitura foi feita, anotada,
3,2. Só que imediatamente posterior à leitura, foi feito o enchimento, novamente, da parte interna do anel concêntrico, voltando esse valor para 5 centímetros. Então, por isso, o asterisco aqui. Então, quer dizer que no minuto 15, ou seja, 5 minutos depois dessa leitura e 15 minutos depois do início do teste, a gente tinha o quê? Um valor de 4,5. Mas esse 4,5 é o quê? Esse 4,5 é o valor da leitura inicial, que é o 5. Por que inicial e não 3,2? Porque o asterisco indica que a gente voltou para os 5 centímetros, né? Então, quer dizer que essa leitura de 4,5, a gente tem uma diferença de 0,5 centímetros, então, entre o valor que estava e a leitura depois de 15 minutos, tá? E assim é feito. Minuto 20, a leitura foi 4,1. Observe aqui, então, que de 15 para 20 foi de 4,5 para 4,1, ou seja, 0,4 centímetros. Minuto 30, né? O valor foi de 4,1 para 3,5. 3,5 tem um asterisco, então quer dizer que voltou para 5 centímetros. 45, 4,2, ou seja, de 5 para 4,2. 60 indica que foi de 4,2 para 3,5. 3,5 tem um asterisco, indica que voltou para 5 centímetros, a lâmina, né? E aqui 75, então foi de 5 para 4,4. 90 foi de 4,4 para 3,9. 3,9 tem um asterisco, voltou para 5. Depois 105, 4,5, né? E 120, 4 centímetros. Ou seja, então, essas duas primeiras colunas são as colunas de tempo do teste, dos intervalos de registro do teste, e aqui a leitura, né, do nível da água abaixando no interior do anel concêntrico, tá? Só lembrando aqui rapidinho, estou me referindo a esse anel concêntrico aqui, ó, ok? Esse anel concêntrico aqui, onde, né, a leitura que a gente está se referindo é aqui, a reposição da água feita sempre no interior, tá? Então, quando a gente estava lendo ali 5, 4,8, 4,2, 4,4, 3,5, voltando para 5 é o quê? De novo, jogando água aqui na parte interna, olhando o nível aqui certinho da parte inicial e assim por diante. Ou seja, então ali o que vocês têm é um conjunto de dados onde a gente tem o registro das informações ao longo. Qual é a diferença das leituras? Por quê? Porque aqui a gente tem um registro contínuo, intervalos de tempos, né? Primeiro aqui, intervalos de 5 minutos, depois, a partir daqui, intervalo de 10 minutos, a partir daqui, intervalo de 15 minutos, ok? Até o final, tá? O que que é a coluna, a terceira coluna aqui? Diferença. A diferença é entre o valor inicial e a leitura. Por que que é zero aqui? Porque eu estava no início do teste, tempo zero, a leitura era 5 centímetros, eu não tinha feito leitura ainda, então quer dizer que o valor registrado aqui é zero. Depois, 4 centímetros. Por que que aqui está em 10? 10 é milímetros, né? Ou seja, a diferença foi 1 centímetro, então quer dizer que o valor aqui, tá, da diferença em milímetros são 10 milímetros. Aqui que eu expliquei, né? Situação 4 para 3,2, 0,8 centímetros. 0,8 centímetros são 8 milímetros. Então, está aqui o valor de 8 milímetros, né? De 8 milímetros. Então, temos essa situação aqui. Aí, depois, né? 4 centímetros, 5 milímetros. Por que 5 milímetros?
porque é uma diferença de 5 para 4,5, uma vez que tinha sido feita a reposição da água. E assim por diante. Então, essa coluna aqui é da diferença em milímetros. Mas o que que importa para a gente, na verdade? Lógico que tudo importa, que é uma sequência de cálculos, né? Mas aqui, ao final, a gente tem o quê? A gente tem, ao final não, nessa quarta coluna, nós temos a infiltração acumulada. Então, vamos lá. O valor zero, inicial, não tinha infiltração ainda, 10 milímetros. Por que 18? Porque está acumulando 10 mais 8, tá? Por que 23? Porque está acumulando 18 mais 5, 23. Por que 27? Porque está acumulando 23 mais 4, 23 mais 4, 27. Por que 36? 27 mais 6, 33, e assim por diante. Até chegar no valor final aqui de infiltração, tá? De infiltração. Nesse caso aqui, ainda temos duas colunas. Uma coluna, que é uma coluna que seria a velocidade de infiltração média, ou a taxa de infiltração média, aqui já transformada em milímetros por hora, tá? Transformando, então, esse tempo aqui em horas, e usando essa infiltração acumulada em milímetros, então, milímetros por hora daria essa coluna aqui. E aqui o que a gente conhece como velocidade de infiltração aparente, né? Ou taxa de infiltração aparente. Então, nesse caso aqui, a gente fazendo a, a relação dos valores aqui, né? Dividindo o quê? Dividindo a quantidade de infiltração, essa coluna, por essa coluna aqui, em intervalos de registros, a gente vai ter, então, essa velocidade de infiltração acumulada, estado de infiltração aparente aqui, que é o valor para a gente que vai representar se existe ou não estabilidade. Uma pergunta que vocês podem fazer, obviamente, né? Quando é que eu sei que eu posso parar o teste? É justamente quando a gente tem uma sequência de pelo menos 3 valores se repetindo aqui na velocidade de filtração aparente, tá? Ou seja, dividindo esses valores por esses intervalos, né? Ou seja, a infiltração acumulada por esse intervalo. Quando a gente faz isso, cada um desses valores aqui, né? Divido esse valor acumulado aqui desse intervalo por esse intervalo aqui, né? Desculpa, divido, só refazendo aqui, só um instantinho. Pego essa situação aqui, qual que é a diferença aqui? A diferença foi 5 milímetros, né? Então, vem aqui, quanto tempo? São 15 minutos, ou seja, um quarto de tempo, né, de hora. Então, nesse caso aqui, quando eu faço essa divisão, né, desse aqui por esse, depois desse por esse, depois desse por esse, ou seja, eu vou ter, então, um valor estabilizado. Quando eu tiver pelo menos 3 leituras estáveis, eu posso interromper o teste. Não existe uma regra do ponto de vista de quanto tempo nós temos que fazer o teste. Aqui, esse teste durou 2 horas, né, 120 minutos, e foi suficiente para, nesse caso, nesses 120 minutos, foi suficiente para estabilizar aqui e interromper o teste, tá? Então, o teste é interrompido quando estabiliza a leitura. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode e deve fazer isso de forma paralela, né? Obviamente, à medida que for fazendo o registro, já vai computando a velocidade ou a taxa de infiltração aqui, até encontrar esse valor estável. Quando estabilizar, a gente interrompe o teste, tá bom? Então, do ponto de vista de explicação de como é o registro e o que que a gente tem nessa tabela, seria essa situação aqui. Agora, o que que eu quero mostrar para vocês, né? Como que a gente faz monta, né? Como a gente obtém a equação, tá? Então, nesse caso, eu passei os dados para uma planilha de Excel para facilitar para vocês. Aqui, então, tem os dados, ok? E o que que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar pegar os dados da coluna tempo, da coluna infiltração, ok? Como é que vocês vão... Vou até plotar o gráfico novamente aqui, ok? Para explicar para vocês. Como que vocês vão fazer isso aqui? Vamos pegar, então, apenas duas colunas. A coluna tempo
e a coluna infiltração acumulada, tá bom? Só vocês verificarem aqui da planilha, no exemplo aqui, com a apresentação. São os dados da apresentação. Então, vocês vão ver o seguinte, o que a gente faz nesse caso? A gente vem aqui, né, marca as duas colunas, tá? Marco as duas colunas. Venho aqui inserir, ok? Gráfico do tipo dispersão. Observe o seguinte, uma coisa importante para vocês ficarem atentos aí, tá? Ó, não peguem o valor 00, apesar de ele aparecer aqui. Por quê? Porque senão, se vocês pegarem o valor 00, apesar da montagem na planilha ter esses valores, vocês não vão conseguir inserir o tipo de gráfico que a gente precisa inserir aqui. E qual gráfico que é? A gente vem aqui, adicionar linha de tendência, tá? Ó, agora eu quero um gráfico tipo potência, ok? Então, eu vou marcar potência, repito, não marquem o 00, marquem a partir daqui as duas colunas, marque potência, agora não é linear mais, né, do que a gente tinha feito anteriormente, marquem aqui exibir a equação no gráfico e pode exibir o R2, se vocês quiserem, o R quadrado, né, não tem problema nenhum. E aí vocês terão essas informações aqui, ó, tá? Essas informações aqui no gráfico representam o que para a gente? Os parâmetros que vai definir para a gente qual é a equação que a gente está obtendo. De quê? Da infiltração ao longo do tempo. Então, se vocês olharem aqui, ó, o que eu encontrei em termos de valores numéricos, né? Eu encontrei um ajuste de 0,99, ou seja, excelente, né? Ajuste para uma equação potencial. E encontrei aqui 4,523 x e 0,5759 na potência. O que no expoente aqui, na potência? O que significa esses valores? Vamos voltar aqui, então, agora para mostrar para vocês no material de aula que vai aparecer a equação, agora você sabendo já de onde sai essa equação, né? De onde nós tiramos essa equação. Então, voltando no material de aula aqui, vocês vão ver que vai ter a equação ajustada. Não precisa se preocupar aqui com esse ajuste, tá? Esse ajuste aqui seria um ajuste feito em calculadora, e eu estou mostrando para vocês já um ajuste feito no Excel, que é uma forma bem mais simples simples e rápida de vocês fazerem. Então, o que significa aquilo lá? Aqueles dados, aqueles parâmetros que eu obtive naquela equação, nada mais, nada menos do que essas informações que vocês encontram aqui no material, tá? Então, aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho uma equação ajustada, onde a infiltração é dada em milímetro, ou obtida em milímetro, desde que eu entre com as informações do tempo em minutos, que foi o ajuste que a gente fez. Então, o que a gente observa? Aquela equação lá que aparecia para mim, né? O que apareceu para a gente lá? No lugar do I apareceu Y, no lugar do T apareceu X. Como eu estou ajustando uma equação que é I igual a uma constante T elevado a uma outra constante, que é típica da equação de Korsakoff, que é essa equação que está aqui no material para vocês, é o padrão dessa equação, tá? O que eu estou fazendo naquele ajuste lá? Estou encontrando os parâmetros A e N, tá? Então, o valor de 4,50 alguma coisa é o A, o valor de 0,5 alguma coisa ali é o N, tá bem? Então, o que eu estou fazendo com vocês é uma forma de mostrar como obter esta equação de Korsakoff, tá? Então, quando vocês fizerem no Excel, vocês, repito, vão achar, quando vocês fizerem no Excel, vocês vão achar uma equação do tipo y igual a uma constante, x elevado a uma outra constante. Na verdade, o que vocês estarão achando é a própria equação de Korsakoff, só que vocês substituem, né? No caso de y, vocês substituem por i, para escrever depois ao final, como resposta. Pega o valor que está aqui associado ao x,
é o valor do parâmetro A, reescrevo aqui, e o que está aparecendo como x lá, vocês escrevam como t, né? E vão ter, então, o n, que vai ser o valor do expoente, tá? Da potência lá. Então, esses valores que a gente encontra na equação depois de ajustado, é o que permite a gente escrever a equação final, depois de feito o ajuste, com os dados reais, como que é esse comportamento dessa infiltração, tá? Então, aqui, por exemplo, se eu quiser saber, qual seria a infiltração depois de, sei lá, 140 minutos? Eu venho aqui, coloco o valor e vou achar a infiltração acumulada. Eu quero saber a infiltração depois de 55 minutos. Venho aqui, coloco o valor de 55 e vou ter a infiltração em milímetros, tá? Eu quero depois de 1h10. 1h10 são 70 minutos. Então, eu tenho que vir aqui com 70 minutos e vou ter o valor da infiltração para esses 70 minutos, fazendo a multiplicação desse valor. Primeiro, né, levando ao expoente, depois multiplicando por essa constante aqui, tá? Então, o que eu mostrei para vocês aqui, para passar para tá? Como eu manipulo esses dados para ter a condição de obter essa equação e mostrei para vocês diretamente no Excel como é que vocês podem fazer isso. Agora, eu vou passar e explicar a atividade avaliativa propriamente dita, tá? Uma atividade avaliativa bem simplesinha, bem rápida de ser feita, tá? Que vocês estou entregando para vocês hoje, né? Na próxima segunda vocês me devolvem, me entreguem, né? O objetivo, então, dessa atividade é aplicar, tá? É aplicar o teste de infiltração de água no solo pelo método de filtro de anel. O registro dos dados de teste, né, vão ser fornecidos para vocês. Outros registros, não aqueles do exemplo. A videoaula, né, explicativa, tanto de hoje quanto da semana anterior. Atividade. O que vocês vão fazer? Com um conjunto de dados que eu passar para vocês, vocês vão determinar aquela equação, tá? Infiltração acumulada ao longo do tempo. Bem simples, aquela equação ali vai ter, vocês vão escrever então o quê? Na resposta de vocês vai ter que ter o quê? I igual uma constante, T elevado a uma outra constante, tá? Quais dados que vocês têm disponível? Os registros são esses, né? Onde vocês, então, terão simplesmente que pegar esses dados aqui dessa tabela, ok? Plotar esses dados no Excel da forma que eu expliquei e obter, ao final, uma equação. Essa equação, então, repetindo, né? Vai ser uma equação do tipo y, que vai aparecer para vocês desse jeito, né? Uma constante a, que vai ter lá um valor numérico, vai aparecer para vocês um x, tá? Elevado a um outro valor numérico, que para a gente no material aqui vai ser um n. Quando vocês fizerem a plotagem, o que eu quero que vocês escrevam, né? Que a infiltração acumulada, tá? Igual, aí esse A aqui vocês trocam pelo quê? Pelo valor numérico, vou reescrever aqui como A, tá? Mas vai ser o valor numérico. Onde apareceu o X, vocês trocam por T, que é o tempo, né? A duração do teste. E aqui onde apareceu o N, vocês vão trocar por uma outra constante. Então, o que vocês vão ter que achar depois de plotado o gráfico, depois de plotado esses dados da tabela? Vocês vão conseguir o valor de A e N e está pronta a atividade. Qualquer dúvida, entre em contato.